Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é sexta-feira e nosso programa tem oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. O Guaíba Correio Rural tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Baldez nas gravações e edições, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti e apresentação comigo, Marcel Orovitz. Lembrando, o programa é do insubstituível Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. No programa de hoje a gente fala com o historiador Teófilo Mota, que comenta sobre a história da agricultura no Rio Grande do Sul, digamos assim, no nosso país. Teófilo, fala um pouco aí para nós como que começou aí o primeiro movimento agro, digamos assim, no nosso país. O início da agricultura, mas as características do Brasil, ele é um país extrativista, né? A forma como se deu a colonização do Brasil sempre foi buscar as riquezas naturais, por assim dizer, né? Aquelas commodities que foi a busca por minério, especificamente o ouro. Claro que isso aí foi um pouco mais demorado, esse processo, que foi mais efetivo com os bandeirantes, né? Paulistas indo em direção a expandindo o território brasileiro e delimitando o território brasileiro que a gente conhece ele como hoje, né? Hoje não, mas o mais próximo que a gente tem. Mas a produção se convenciona a dizer que foi através da exploração da cana de açúcar, né? Principalmente por parte dos holandeses em Pernambuco e algumas regiões ali, algumas capitanias do que hoje a gente chama de Nordeste. Isso é uma forma assim bem básica e talvez não seja mais precisa, mas essa é meio a mais padrão que se fala na história, né? No meio da história, o que a gente aprende ali nos currículos ali da educação básica. Agora, dizer que essa é a primeira atividade por parte dos colonizadores, talvez seja que tenha uma metodologia de produção, entendeu? Algo mais pensado. Tu tem não digo uma estratégia, né? Mas tu tem processos pensando na agricultura e o que tu quer. Por causa que, a gente... pré-colonização, antes da colonização aí com os povos originários, né? A gente pode dizer que são pouco... A atividade agrícola, ela é muito... Não é o que define os índios, porque eram povos coletores, caçadores, né? Claro que tu tinha alguma coisa ali de plantação ali, de colheita, essa atividade de agricultura com mandioca, basicamente, um pouco, trigo não, mas a base é mandioca, né? Por causa que os povos originários aqui do Brasil, eles eram nômades, né? Eles ficavam até razoavelmente em alguma faixa de território, e a gente cita aqui até no Rio Grande do Sul os nossos... O pessoal acha pejorativo chamar de índio, né? Bom, enfim, tem todo um debate, mas vamos definir povos originários por uma questão mais correta, talvez assim, por dizer. A gente pega a dinâmica de exploração ou de agricultura aqui, é muito mais através da colheita. Daí a gente vai ver os povos aqui, os povos originários aqui do Rio Grande do Sul, que era mais charrua,
Minuano e Guarani. Normalmente eles se estabeleciam em alguns lugares, mas eles circulavam muito, né? Saíam numa região, aproveitava de tudo que se tinha daquela região, né? Tudo que podia escolher, e quando não tinha mais o que colher, migrava para outros lugares do Rio Grande do Sul. Então, a gente falar de uma história, a gente tem que definir. Qual história a gente está falando? Dos povos originários ou daquilo que definiu chamar Brasil, que foi essa mistura dos colonizadores portugueses, através da miscigenação com os povos, primeiro com os povos originários e depois com a vinda dos escravos, a mistura que teve com os povos negros, né? Mas eu acho que a gente pode definir basicamente que a principal atividade é cana-de-açúcar, assim, o início de uma agricultura programada, né, por assim dizer, de agricultura. Entendi, mas então na parte dos povos originários daquele começo, não podemos definir como agricultura exatamente, é isso? Daí a gente tem que ver tecnicamente o que é agricultura, né? Tu viver da agricultura, por causa que os povos originários não têm essa mentalidade capitalista mais europeia, né? De viver ou enriquecer através de uma atividade profissional, né? Não, os povos originários simplesmente plantavam, e sim, plantavam algumas coisas, né? Principalmente a mandioca, né? Aqui o aipim, pra gente aqui do Rio Grande do Sul, mas eles era só para subsistência. Tu não tinha uma plantação em massa para que tu ficava fixamente num ambiente ad eterno, não é a palavra certa ali, mas desenvolvendo aquela atividade com o objetivo de enriquecer ou criar patrimônio, né? Ou ser uma forma de existência até para te ter acumular bens e trocar com outros povos, né? Para te estabelecer fixamente naquela terra. Não, era uma atividade de subsistência. Tu planta ou principalmente tu colhe para sobreviver, né? Para ter o que comer, e a partir daquilo tu vai para outras regiões. Não sei se sabe, né, Marcelo, ou se o público sabe também, aqui no Brasil já foi encontrado fósseis de bicho preguiça gigante, que da cabeça dele até a ponta da cauda, aproximadamente eles tinham uma média, assim, né? Ou tinham uma altura de 6 metros de altura, né? E especula-se que eles foram extintos por causa da atividade dos povos originários, que era um método, né, de plantar que se tinha, é tu queimar determinadas regiões, que é mais fácil de tu, não digo roçar, né, mas de tu ter um solo que dê para te plantar. A gente não pode também, tem que deixar claro para o público, não tinha machado, não se tinha... Eles não... questão de machado, outros materiais mais trabalhados de ferramentas foram chegar no Brasil com contato com os colonos portugueses, né? Não se tinha essa tecnologia, por assim dizer, esses materiais antes do português, então o jeito mais fácil de tu preparar a terra era através de incêndio. Como é que funcionava isso? Como assim através de incêndio, né? A gente tem que explicar para o ouvinte, até para mim mesmo. Quero entender como se preparava a terra sem essas máquinas, naturalmente, e com essas queimadas. Basicamente, e obviamente, não tinha máquina de cortar grama, né? Sei lá, a gente está falando isso ali do período antes de 1500, né? E tudo que tiver antes. Para cortar uma árvore era algo trabalhoso, porque não tinha ferramentários tão bem produzidos que nem haviam na Europa, né? Não tinha um machado aqui na América do Sul, ou no que viria a ser o Brasil, né? Não se tinha machado ou outras ferramentas para te exercer um trabalho melhor aqui por parte de criação dos povos originários, né? Eram ferramentas rudimentares. Especula-se que para derrubar uma árvore tu demorava uns 2 dias, né? Porque era através de empurrar normalmente. Porque os índios não iam usar uma batuna, né? Que era uma arma que eles usavam, que era feita à base de madeira, para derrubar uma árvore. Então tu não tinha um ferramental tão bem preparado. Então, se tu tinha uma várzea, até um solo de várzea, a grama era alta, né? Não é apropriada para plantar. Tu não tinha um contato direto com o solo, né? Não tinha
a terra direito, tu tinha que, de certa forma, preparar a terra, que nem se prepara hoje, né? Questões da fazenda, claro, com um maquinário muito melhor, muito mais tecnológico, para poder arar e fazer o preparo. Então, um dos métodos era tu tocar fogo em algumas regiões, sim, incendiar mesmo, para abaixar tudo que fosse de, normalmente, mato, tá? Especula se alguma coisa de árvore também era queimado, mas normalmente era mato, que até depois de morto ali, até o próprio solo absorvia, e quando tinha contato com o solo, tu trabalhava alguns produtos, né, algumas culturas que já tinha de plantação por parte dos povos originários. Entendi. Então, ainda nos povos originários, tá? A mandioca foi o primeiro, não dá para chamar de produto também, né? Mas, digamos assim, talvez a plantação da época ali era mandioca, é isso? Por que será, hein? Eu digo mandioca porque é o mais forte, tá? Porque foi o que melhor os povos originários conseguiram domesticar, né? E também da mandioca, tu tirava outros, conseguia, até aqui no situação do Brasil pré-colonial, né? Que agora, usando um pouco da história também, né? Falando um pouco de história, o Brasil que a gente conhece hoje é uma criação da família imperial. Antes isso daqui eram colônias, eram as capitanias hereditárias e o objetivo era extração, né? Então, esses povos, e antes não se tinha um Brasil unificado aqui, tu tinha vários tribos que não necessariamente se davam muito bem. A gente pode relembrar, quem quiser pesquisar também, as guerras guaraníticas, que é uma realidade que os portugueses tiveram quando chegaram aqui, que eram tribos diferentes que tinham conflitos e de duração longa, né? Então até tu tinha alguma separação, e não necessariamente todo mundo tinha o mesmo idioma. A história se convencionou, né? Para ter algum método de estudo, tu tem os 4 grandes troncos linguísticos, que daí é o Guarani, o Tupi, o Gé, e o quarto agora não me vem de cabeça. Mas era a forma de tu se separava pelo idioma, né? Porque tribos eram inúmeras que se tinha, e fora que também, tipo, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem uma característica de tribos, né? De povos que não eram comuns no resto do Brasil, que era o caso aqui dos charruas, aí, que habitavam na região de Porto Alegre, né? Então, a mandioca foi o melhor, assim, a maioria dos povos conseguiram trabalhar no Brasil, e ele tinha seus derivados, né? A mandioca tu conseguia fazer a farinha, além de inserir a própria mandioca. Também tem, quem quiser também saber, o K1, se eu não me engano, agora não me lembro o nome do destilado, que era feito, olha como é que ele era feito. Ele era a mandioca que as mulheres mordiam, colocavam na boca, né, salivavam ela ali, davam algumas mordidas e depois cuspiam no recipiente, e através da saliva era fermentada e era feito o K1, que era uma bebida que até a gente tem alguns relatos portugueses diziam que era mais forte que a cachaça na época, né? Vamos para um rápido intervalo. Em nome de Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Votaremos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco deste Guaíba Correio Rural de sexta-feira. Oferecimento do Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, o aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. Era uma cultura, então não era para vender, né? Era uma cultura para se manter a plantação, a agricultura, digamos assim, naquela época. Era isso, era para se manter. Desculpa, só uma correção, é o Cauim, o nome dessa bebida. E é isso, Marcel, a produção que se tinha ali da agricultura era para subsistência, e poderia acontecer também algumas situações que
em contato com outras tribos que não tinha nenhum tipo de confronto, se tinha alguma relação amistosa, a troca, né? Não sei se o pessoal do interior, assim, às vezes, não é tão presente hoje no dia a dia, né? Mas já tinha épocas, sei lá, eu ia pegar uma panela emprestada com uma vizinha, né? Porque eu queria fazer um bolo, porque eu não tinha condições de comprar uma, daí o vizinho me emprestava, e na hora de devolver, eu devolvia, mas sei lá, com um pedaço de alguma coisa que eu fiz, um bolo, ou um pudim, sabe? Independente do material que usar. Então, para aquelas tribos diferentes, assim, quando se tinha algum tipo de diplomacia, eu estou usando termos que que eu tento traduzir, né, para ficar com uma compreensão melhor, mas onde se tinha tribos amigáveis, tu tinha algumas trocas que era uma forma de se manter algum laço, né? Porque pô, viver na natureza, assim, pô, às vezes é idealizado nos dias de hoje, né? No final de semana, alugo, tô dando exemplo, tá? Não que isso realmente aconteça, mas sei lá, alugo uma cabana em Picara-Café, ou Nova Petrópolis, ou em algum lugar, e vou ficar o final de semana sem contato com o mundo externo, que eu quero me conectar com a natureza para me desapegar um pouco dessa rotina da região metropolitana, né? Se tem algumas vertentes assim, muito mais de um público de classe média alta, assim, muito ligada às questões espirituais, né? Mas a natureza é duro, né? Por causa que é todo dia uma batalha através de alimentação, seja da caça, seja do cultivo. Água não se tinha água encanada, né? Então tu tinha que ir atrás de uma água que não tinha tratamento como a gente tem hoje. Então a troca era algo muito bem-vinda e também tu ter alguma coisa para trocar acabava sendo bem-vindo porque tu tinha condições de fazer algum tipo de troca. Então, além da subexistência, a gente pode dizer também que tinham essas trocas amigáveis entre tribos, né? Que também, às vezes, era para fortalecer uma ideia de parceria caso tivesse algum conflito com outros povos. Esses tribos mais amigáveis poderiam ser aliadas também para algum tipo de confronto com outras tribos. E no caso da pecuária, ou do que viria a ser a pecuária, não é? Eles já tinham o hábito de criar animais, enfim, eles já tinham condições de ter ali uma pecuária, pelo menos rudimentar, naquele período ainda dos povos originários, Teófilo? Rudimentar. Olha, a domesticação de animais não é algo tão presente aqui na América do Sul, né? Como em outros locais. Pô, boi, gado, galinha é algo que veio com contato aqui dos povos americanos, né, quando tem a colonização dos europeus. Então não se tinha essa noção de animais domésticos. E até uma curiosidade, né, quando o cachorro vem pro Brasil, os primeiros cachorros vêm aqui pro Brasil, aquilo ali é algo de muito valor para os povos originários. Por quê? Porque tu tem um animal que ajuda a caçar, te ajuda na caça, é um animal que faz a guarda de noite, que te ajuda na guarda para te manter alerta caso tenha algum tipo de invasão ou até alguma possibilidade de ataque de algum animal selvagem, né? Pô, e daí a gente cita lobo-guará, as onças mais para a região central do Brasil, né? Então, animais domésticos antes da colonização portuguesa a gente não tem muito. E daí tem aquelas coisas que alguns não gostam muito de citar, a caça de animais nativos, macaco. Daí a gente também tem os povos, as tribos do tronco G, né, do idioma G, que eram hábeis nadadores, que eles ficavam mais próximos. Normalmente eles ficavam mais próximos dos rios. E os tupis também pescavam bastante, que eles normalmente eles estavam mais estabelecidos nas regiões litorâneas do Brasil. Então eu definiria que tem algum tipo de domesticação, mas é algo muito pequeno assim na história. Normalmente é a caça que está ativa mesmo
no dia a dia das tribos, né? É ser caçador. Eles caçavam de tudo mesmo. Naquela época, né? Não podia nem escolher. Não, vamos lá, né? A gente não tinha uma ideia de ecologia, sabe? Tu não ia preservar determinada espécie porque ela estava em extinção. Se tu via um animal, tu via aquilo ali. Se tu visse um animal e estava com fome, tu não ia ver aquilo ali como um animal silvestre, por exemplo, que nos dias de hoje é protegido pelo IBAMA. Não, tu tá simplesmente vendo alimentação, né? Então, é basicamente isso. Claro que daí tem animais que tu tem contato maior, que tu tem uma exploração maior da caça de determinados animais, que nem os peixes, né? E a gente vê até nos dias de hoje, muito no Nordeste, no Norte, uma cultura muito forte da pesca. E também não sei, né, Marcel, se tu já foi para Rio Grande, São Lourenço do Sul, essa região ali da Lagoa dos Patos ali, o pessoal, até nos dias de hoje, em relação, pelo menos eu que sou de Gravataí, tem uma cultura de tipo, é muito mais comum na dieta deles a alimentação de peixes e no caso de Rio Grande, frutos do mar, né? Lá em São Lourenço do Sul, quando o termo, né, salga a água ali da Lagoa dos Patos, chega até São Lourenço do Sul, a pesca do camarão vira não digo uma febre, né, mas é algo que fica muito mais ativo e o pessoal acaba se alimentando mais dos animais aquáticos, né? Isso acontece, ainda é uma tradição indígena que a gente tem aqui do Brasil. E a gente vê essa situação até nos dias de hoje, o caso de Rio Grande, né? Que é muito mais comum o insumo de peixe, ou até em Tramandaí. A gente vê que tem festas dedicadas, que os municípios fazem festas dedicadas como a festa do peixe, entre outras, né? Por causa dessas cidades terem um consumo maior de peixes, onde outras cidades que não têm uma cultura tão grande e também o pessoal não pesca tanto, assim, não vive tanto dessa alimentação que vem da água. E quando que a agricultura no Brasil, depois a gente pode falar do Rio Grande do Sul especificamente, enfim, o assunto é bastante amplo, mas quando que a agricultura no Brasil começou a se transformar, né, em algo parecido com o que temos hoje? Foi a partir do contato, por exemplo, com o português, enfim, essa mistura das culturas? Eu vou te dizer que eu acho que é quando mais perto do Brasil se transforma em colônia e império. É que é difícil tu precisar onde se começa, né, Marcelo? Porque é todo um período de desenvolvimento, né, que se vai trabalhando. Então a gente sempre se lembra aqueles grandes períodos, talvez o grande período que dá esse pontapé para a agricultura, e eu digo como um movimento. Tu tem regiões que vão investir e vão se preocupar com a cultura, por exemplo, da cana-do-açúcar. Porque para a exploração, a cana-do-açúcar, além da cana, que não é tão um insumo naquele período tão utilizado, mas ela trazia para mim, além do açúcar, a cachaça. Então eu conseguiria derivar 2 produtos. E ali os holandeses, que também é o povo que naquela corrida marítima entre italianos, espanhóis, os italianos mais financiando que participam, né? Mas espanhóis, portugueses e holandeses, a Holanda trabalha muito o comércio do açúcar, né? E o Brasil, ali o nordeste do Brasil, vira um grande polo da cana. E não dá para se esquecer que grande parte dos homens da guerra da Batalha de Guararapes, né? Que teve esse conflito entre holandeses e portugueses aqui no Brasil. O exército brasileiro costuma dizer que esse é o fato que se funda ali o exército brasileiro, quando tem a união de índios, negros e portugueses. Então, a Batalha de Guararapes, esse contexto de Guararapes, a gente tem, que nem eu falei, né, o exército brasileiro usa como o seu batismo de fogo. Aquilo ali é o fato que dá, não digo start, mas é o grande momento assim que ali se cria a ideia de um exército nacional, né? De uma força armada nacional. Claro que isso é uma construção, tá? Porque o exército brasileiro vai se estabelecer muito mais à frente. Mas eles usam hoje, nos dias de hoje, como aquilo ali é o seu mito fundante, que não é um mito, assim, mas o fato que fundou essa ideia de exército
que é o brasileiro, que é muito formado entre a união dos negros, dos índios e dos portugueses, né, dos colonos, e a gente vai ver muito a cultura do engenho de açúcar envolvido, por causa que alguns financiadores dessa milícia que se formou para combater os holandeses, muitos eram os barões dos engenhos de açúcar lá na região Nordeste, principalmente Pernambuco, né? E assim chegamos ao fim deste Guaíba Correio Rural, com oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E o app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse Rádio Guaíba no Spotify. Até amanhã! Você ouviu Guaíba Correio Rural. A cabeça já está em 2026, mas ainda tem jogos pelo Brasileirão 2025. Neste sábado, o Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Rio de Janeiro, e você acompanha tudo aqui no Futebol da Guaíba. O Esperando o Futebol começa a partir das 5 horas da tarde e às 7 horas da noite no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Tem Botafogo e Grêmio. Rafael Pfeiffer, Rogério Amaral, Marcelo Salzano e Martim Moura. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Ótica Fers e Rodoquímica. Tempo e placar. Anhix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi e Martinox. E o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Você está na Guaíba 101,3 FM, no site e no app Rádio Guaíba, no YouTube RD Guaíba Oficial e Guaíba Esporte, em nossas redes sociais em todo lugar. Guaíba, conectando teu mundo. Ouça, acesse, interaja e compartilhe. Tem informação e esporte? Tô na Guaíba.